Alô, alô, pessoal, tudo bem? Eu sou Cleverson Oliveira e você está no meu canal Verdades que Dói. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas histórias sobrenaturais. A primeira pergunta é: fantasmas existem? Existe assombração? Todos nós já ouvimos ou já participamos de histórias de fantasmas e de assombração. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo com você. Queridos, mas antes disso, se inscreve no meu canal, faça o login aí, entende? E ative o sininho, compartilhe esse canal. Eu tenho histórias incríveis para te contar. Mas enfim, fantasmas existem? Assombração existe? Deixa eu te contar uma coisa primeiramente por dentro da Bíblia. A Bíblia vai falar que quando Lúcifer se revolta contra Deus, ele é expulso do céu. E ele leva consigo a terça parte dos anjos, que nós falamos de anjos caídos. Esses anjos agora vão se tornar demônios, espíritos malignos, com a missão de fazer o mal para as pessoas, com a missão de destruir as pessoas, porque o diabo e seus anjos odeiam todos aqueles que Deus ama, todos os filhos de Deus, certo? Então essa terça parte de anjos se tornaram espíritos, demônios, né? Que até em muitas religiões são cultuados como divindades, como espíritos de luz, né? Como guias. Mas nós sabemos que são aqueles anjos que foram expulsos por Deus lá do céu. E aí a pergunta: assombração existe? Fantasma existe? Na realidade, queridos, os fantasmas que nós falamos e assombração são esses anjos caídos, esses demônios, né, que vêm assombrar, assustar, amedrontar, prejudicar as pessoas de alguma forma, colocando medo, terror. Quando nós falamos em assombração, as pessoas falam de boitatá, mula sem cabeça, saci pererê. Todas essas manifestações, na realidade, são esses espíritos, esses demônios, porque a Bíblia diz que o diabo pode se transformar até no anjo de luz. Então, nós entendemos que esses espíritos, eles podem se manifestar de várias formas, né? De várias imagens. E por isso, histórias antigas de pessoas que viram isso, que ouviram aquilo, é algo que não provém de Deus. Mas assombração e fantasma existe? Sim. Não com esse termo de assombração e fantasmas, e nem de pessoas que morreram, porque biblicamente quem morreu não volta. O que existem são espíritos malignos, que eram anjos, que foram expulsos, né, do céu pelo Senhor. A terça parte dos anjos com Lúcifer, o diabo, e que na terra tinha a função de roubar, matar e destruir, causar medo, terror e pavor. E por isso muitas histórias sobrenaturais de pessoas que viram ou ouviram coisas. E eu quero contar, queridos, algumas coisas que aconteceram comigo. Me lembro alguns anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu chegava da empresa onde eu trabalhava, chegava às 4:30 da manhã. E aquele dia, quando eu fui abrir a porta, algo me disse para mim orar. Atrás de mim tinha um gramado limpo, sem nada. E quando eu comecei a orar, pedindo para Deus abençoar o meu lar, a minha vida, atrás de mim começou a pular 3 sapos. 3 sapos. Achei estranho, mas entrei. Quando eu acendi a lâmpada, a chave que liga a luz, estourou a lâmpada. Aí eu já comecei a me assustar. Entrei dentro da minha casa e senti aquela coisa ruim dentro de casa. Fui lá, tomei um banho, tomei um café. A sala e a cozinha eram conjugadas e no meio tinha um guarda-louça que dividia a casa e tinha um sofá-cama onde eu dormia. Fui lá, dobrei meu joelho, fui orar para dormir. E enquanto eu orava, eu comecei a ouvir. Bem ao lado do meu ouvido. E eu senti um frio naquele lugar, um arrepio naquele lugar. Continuei orando.
E aquela coisa continuou. Queridos, quando eu abri os meus olhos, pense no pulo e no grito que eu dei. Quando eu olhei aquela coisa, aquele vulto preto de joelhos do meu lado, olhando para mim do meu lado, com aqueles olhos vermelhos, aquele dente, era um dente tipo como um fogo que saía da boca. Aquela coisa estava de joelhos diante de mim. E quando eu olhei para ela, eu dei um pulo. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. O pulo foi tão grande que eu bati meus pés no guarda-louça e quase tombei o guarda-louça com todas as coisas dentro. Com todas as coisas dentro. Foi algo que me assustou muito, 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 muito. Não foi lenda nem ficção, eu vi aquela coisa. Entende? Quem sabe você já viu muitas coisas, presenciou muitas coisas. Quero também comentar de um dia que estava eu, meu pai e minhas irmãs, todos em casa. E eles tinham chegado do hospital, eles tinham levado o meu irmão para consultar. E era já bem tarde quando voltaram do hospital. Quando nós estávamos dentro da nossa casa, queridos, algo começou a correr em volta da casa. Meu pai saiu e não viu nada. E nós acordados. E aí, de repente, meu pai pega um facão. Eu me lembro até hoje que ele pegou o facão, achando que era algum bandido, algum malandro, e começa a gritar, dizendo, apareça se for homem, apareça se for homem. E começou a gritar. E aquela coisa, quando meu pai fechava a porta, continuou correndo em volta da casa. E para piorar, começou a arranhar as paredes da casa. Nós estávamos desesperados. Meu pai xingava, dizia nome, dizia parece que eu vou te matar, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. E aquela coisa ficou durante muito tempo correndo em volta da casa, arranhando a casa, a parede da casa. E nós apavorados, eram crianças, tudo apavorado. E o meu pai louco, não entendendo o que estava acontecendo. Essas coisas existem. Não digo que são fantasmas, mas eu sei que são espíritos malignos que vêm para colocar medo e atormentar. Quem sabe você já passou por experiências assim, mas eu quero te dizer uma coisa. Há um Deus no céu que é maior que tudo. E em nome de Jesus, todo tipo de coisa ruim tem que ir embora. Certo? Então essas são duas histórias. Eu tenho várias histórias reais de coisas que aconteceram comigo, coisas sobrenaturais. Mas por hoje é só essas que eu quero contar. Vamos ter o volume 2, sobre assombração, sobre fantasma. Mas eu quero que você compartilhe. E se você já teve uma experiência, faça seu comentário nesse vídeo aí. E faça o login, faça a sua inscrição no meu canal. Porque essas histórias e muitas outras eu quero contar para você no meu canal. Fica com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E lembre-se, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Oh!